Boa tarde a todos e a todas. Quero inicialmente pedir desculpas pelo uso do óculos. Eu fiz 2 cirurgias de catarata essa semana, uma na terça, outra na quinta. Então está me ofuscando um pouco. Eu vou tirar um pouco o óculos aqui, mas vou ter que ficar revezando. Quero saudar o presidente do SEBS, Carlos Fidelis. Quero saudar o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, representante da OPAS, Júlio Pedrosa, querida amiga, vice-presidente da Fiocruz, Cristiane Machado. Saudar a todos, colegas, companheiros e companheiras do Ministério da Saúde, representações de diversos países da América Latina aqui presentes, companheiros de outras instituições, amigos sebianos de longa data, como a Ana Costa, que estava aqui, Lúcia Souto, as duas que fizeram muito esforço para eu estar aqui hoje. Dizer que não podia deixar de vir na medida em que a nossa querida ministra Nízia teve que se ausentar hoje de Brasília, acompanhando o presidente Lula numa viagem ao sul do país. E dizer para vocês que eu queria circunstanciar essa minha fala inicial a partir de 3 imagens. Eu não sei se dá para colocar aí. Auri, podia passar a primeira das imagens? Essa é a primeira imagem. Essa imagem é a imagem do dia da posse do presidente Lula. E nessa imagem, subindo a rampa do Palácio do Planalto, a diversidade cultural, social brasileira, de gênero, de raça. Uma equidade extraordinária que é o motor pela qual se pretende governar o Brasil pela 3ª vez, tendo à frente o presidente Lula. É com essa diversidade que a gente atua junto ao presidente e junto à ministra Nízia no Ministério da Saúde. Diversidade essa que é expressa na recente fala do presidente ao tratar das desigualdades na comunidade europeia, mas falando para o mundo. Num fórum como esse não há como discutir sistema universal de saúde sem discutir desigualdades, sem discutir a diversidade, sem discutir as questões que permeiam esse processo histórico e que a gente pretende ampliar a cidadania nos nossos territórios. A segunda imagem, por favor. A segunda imagem é a imagem do histórico de lutas das nossas inúmeras conferências de saúde. Conferências representadas desde a 8ª, representando o movimento sanitário, representando momentos históricos de criação de entidades como o SEBS, representando momentos de luta e sob o qual se ergue um conceito básico para todos nós. A saúde é, sobretudo, uma conquista social. O direito à saúde é uma conquista. Não é um direito positivado, como muitas pessoas acham, e que se recorrem muitas vezes para falar do direito à saúde a partir de uma legislação, a partir mesmo da nossa querida 8ª Conferência Nacional de Saúde, da nossa Constituição de 1988. Mas isso são elementos do processo histórico de lutas onde a sociedade em movimento traz as conquistas. Observemos que o movimento sanitário ele ganha força e peso muito grande no Brasil, naquela ampla movimentação que a gente fez pelas eleições diretas para tirar a ditadura militar do cenário político. Depois, no processo da construção da reforma, dentro dela, constituímos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, marco histórico, pelo qual até hoje nós fazemos uma ampla e insistente defesa, que trazia no seu bojo elementos fortes, entre os quais eu me lembro bem, muitos que estão aqui comigo se lembram, que a gente destacava o aprendizado de onde? Lá de Alma Ata.
lá da atenção primária em saúde, lá dos cuidados primários. Anos depois, agora recentemente, nós voltamos a discutir a questão de saúde como direito, mas numa outra concepção e numa outra conferência, que é a Conferência de Astana. Astana representa, de fato, a sequência de Alma-Ata? Eu creio que não. Eu creio que Astana, quando substitui a lógica de um sistema universal por cobertura universal, quando você traz a complementação do fundo privado junto com o fundo público, onde você diminui o papel do Estado e dos governos e amplia o papel do cidadão comum, isso não é ir no caminho da universalidade, isso não é ir no caminho do sistema universal. Isso diminui a capacidade que a gente teve de produzir historicamente um modelo que ele era muito maior, muito melhor, muito mais cidadão, muito mais legítimo. Mas é um debate para se fazer. Eu sei que muitos, talvez alguns dos que estão aqui, sanitaristas como eu, pensam diferente. Então vamos ao debate. Porque acreditam, às vezes, que a cobertura, ela, em exagero, ela atinge o acesso universal. E ela, será que atinge? Atinge o acesso universal? Atinge a equidade do ponto de vista dos serviços e da assistência? É um debate que um fórum como esse a gente deve dizer. Os desafios nossos no país têm indicado no Brasil, desde que construímos o SUS, depois da 8ª, quando a gente chega na Constituição Federal, e pouca gente também não há de esquecer, que nós chegamos a partir de uma emenda popular. Não vamos esquecer que o nosso SUS, ele é originário de uma emenda popular, recepcionada pelo então nosso querido deputado Sérgio Arouca, que tinha presidido a 8ª conferência. É esse processo dinâmico que coloca a saúde como direito e como conquista. É esse processo que faz com que, nesse movimento de massas, a gente não subordine direito ao orçamento. Não é possível justificar, como que é o mercado, que os direitos colocados na Constituição brasileira são muito mais amplos do que o que poderíamos fazê-lo. Quem disse isso? Quem disse que a gente tem que abrir mão de direitos para poder limitá-los ao orçamento? Negativo. Os direitos são conquistas inalienáveis. Sobre direitos não se negocia. Direitos se ampliam. É uma conquista civilizatória. É uma conquista de cidadania e disso nós não podemos abrir mão. Ainda que estejamos em determinados momentos em situações que podem nos colocar em dificuldades como gestores públicos, sim, mas vamos encontrar formas concretas de fazer isso. Vamos fazer determinadas opções, determinadas políticas que a gente trabalhe nessa perspectiva. Como reduzir pagamento de juros, por exemplo, como reduzir tantas outras situações que podem ser resolvidas sem que sacrifique direitos dos cidadãos como conquista social. A imagem é a imagem do nosso SUS. O SUS é perseverante. A participação social e o controle social do SUS, eu me orgulho muito de ter sido relator da Resolução 33 do Conselho Nacional de Saúde em 1992. Eu relatei aquela resolução. Minha co-relatora era a Zilda Arnes. Nós apresentamos ao Pleno do Conselho Nacional de Saúde, naquele momento, quando eu apresentei, era para que obrigava todo Estado e todo município a ter conselho de saúde paritário. 50% usuário, 25% trabalhadores de saúde e 25% gestores e prestadores de serviços. Sob pena, e essa vem uma das questões importantes da política, de que quem não fizesse isso não receberia transferências federais. Lógico que isso nunca aconteceu, mas eu posso assegurar a vocês que era um receio enorme de prefeitos, de governadores, de secretários estaduais e municipais de saúde ante a possibilidade de não receber aquelas transferências federais. E fazia parte do jogo da disputa e da narrativa política. Narrativa política é essa que nós vivemos recentemente e continuamos a viver. Em 2018 para cá,
esses tempos tenebrosos serviram de ambiente para discutir, entre outras coisas, a inversão do papel público na saúde. A ideia era que o mercado tomasse conta, e onde não coubesse o mercado, aí sim, ver como é que pode contribuir o setor público com isso. Mas a fatia que é a que de fato interessava, ficaria com o mercado. Vocês não devem se esquecer dos planos que estavam sendo elaborados, os chamados planos populares. Os planos progressivos, olha aí, tais ações da saúde não podem atingir a todos. Essa cidadania não pode ser plana. Essa coisa que tem de direito na Constituição é muito superior ao que cabe dentro do orçamento. Essas questões têm que ter uma participação privada e tem que ter uma participação sua, pessoal, individual, entendida dessa forma. Então, essa imagem, a gente viu o fortalecimento da construção do SUS, a parte do SEBS propositada e a frase que eu não consigo ler, por conta da questão da minha dificuldade de leitura nesse momento, que eu pediria que alguém lesse. Você podia ler, por favor, Cristiane? Do SEBS, saúde, a democracia, Não, saúde. lá em cima a frase. A pandemia tornou evidente que as sociedades não podem renunciar a sistemas públicos e universais de saúde e de seguridade social. Na mesma linha, deixou claro que o mercado jamais substituirá o Estado no provimento do bem-estar social. Trata-se disso. Trata-se disso. Sem o SUS, teríamos perdido muito mais vidas do que o que fizemos. E olha que não foi por falta de insistência de um governo mistanásico. Vocês sabem o que é a mistanásia? É quando você tem a omissão do Estado ou um papel deliberado que é feito por aquele Estado no intuito de fazer com que haja a morte. É um governo mistanásico. Ele estimula o processo que é da perda da vida. É algo importante que se analise sobre o aspecto do que é o SUS, do que é o sistema público. Então, modelos nós vamos encontrar diversos sobre como substituir sistemas universais, mas é preciso voltar a perguntar. Os sistemas universais são exequíveis, são possíveis de serem adotados dentro da realidade territorial, individualmente falando, de cada país, de cada nação? Eu diria para vocês, é possível. É possível se alguns desses compromissos de democracia, compromisso público com a cidadania, com a conquista social, com os direitos, eles de fato sejam levados em conta. E não vamos esquecer, e com isso eu termino, para não cansá-los, que essa questão dos direitos como conquista, eles mesmo dentro de uma Constituição que poucas falhas têm, como a nossa Constituição Federal de 88, eles residem. Observem que o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, ela trata dos direitos sociais. Tem lá, educação, saúde, uma série de coisas. Mas tem, por exemplo, 2 direitos que depois, por alguma razão, com toda a acuidade que tiveram os constituintes, deixaram de lado e depois foram objetos, por exemplo, de emenda constitucional, como a questão da habitação e a questão do transporte. Alguém imagina que habitação e transporte não seriam direitos sociais? Mas já eram direitos sociais por lutas sociais, por direito de cidadania. Mas, ao mesmo tempo, somente anos depois, a partir de um novo texto legal, é que é reconhecido como tal. Então, o direito não está subordinado à página da lei. A lei deve ser a consequência de um direito conquistado pela sociedade. Então, eu acredito, sim, que os sistemas universais são exequíveis, são sustentáveis, são possíveis num ambiente democrático, como já dito aqui, num governo democrático que estimula a participação, às vésperas da 17ª Conferência Nacional de Saúde, onde o presidente da República, ele próprio estará presente. Ele incita a todos os seus ministros estarem presentes num evento como esse e dando um basta definitivo à lógica tecnocrática. Não é a tecnocracia governamental que vai dizer se a saúde deve ser desse ou daquele outro jeito. É a participação popular ativa, cidadã, atuante, que vai dizer ao governo: tire daqui, coloque ali, o rumo é esse, não o outro que quer o mercado.
Muito obrigado e um excelente evento para vocês.